Não. É que assim, ó, divisão de potências de mesma base, a gente mantém a base e subtrai os expoentes. Ou, se tu preferir, tu passa o 10 na 6 para cima, fica 10 na menos 6, e 10 na menos 2 com 10 na menos 6, somos expoentes. 10 na menos 8. Não tem problema, eu prefiro que pergunte do que ir embora com a dúvida. Fala. Ó, esses foram os dados, e aquela foi a resposta, calculei o F. Nessa aqui, esses foram os dados, F e E, força e carga, e esse foi o cálculo, E. E aqui foi a terceira e última possibilidade. Os dados foram força e campo, e eu calculei a carga. Assim eu esgotei todas as 3 possibilidades da fórmula, que dei só 3 letras. Só fui trocando, para estimular a galera. Pois não. 4 a 2 embaixo de A, 3 vezes 10 é menos 6, e a resposta dá 6. É porque quando passa de baixo para cima, troca o sinal do expoente. Tá, galerinha? Tem uma propriedade que a gente aprende que é assim, ó. A na M é igual a 1 sobre A na menos M. Então, olha lá. Lá estava escrito assim no começo, ó. 20 sobre 3 vezes 10 na menos 6. 20 dividido para 3, tu faz a continha no cantinho, dá 6,6666 para toda a eternidade. Só que o 10 na menos 6 fica embaixo. Para eu poder jogar ele para cima, troca o sinal do expoente. Vezes 10 era menos mais 6. É tipo o inverso. Isso. Quando eu estava fazendo aqui, ó, eu falei, galera, o módulo troca o sinal do número, mas jamais o do expoente. Porque o sinal do expoente não é o sinal do número. O sinal do expoente nada tem a ver com o sinal do número. Boa colocação também. Sanadas dúvidas ali? É assim que se faz. Tu vê, cara, quanta galera devia estar ficando com dúvida no processo e não estava confessando. Tem que confessar, cara. Pelo menos eu vou saber qual é o nível e o que a gente precisa fazer para corrigir isso aí. Agora, olha só. Olha só. Voltando. O pessoal tira dúvidas ali. Já voltei. O negócio é o seguinte. Isso aí tudo é perfumaria. Isso aí, teoricamente, era da aula passada. Era para ser uma revisão rápida da aula passada. Só que se tu ficou uma semana sem tocar na física, pode ter certeza, isso aí evaporou do teu cérebro. Eu não lembro o que eu comi ontem na hora do almoço. Agora olha só um pouquinho, senão não vai ter fila da aula. Novo! Porque nós estamos com um problema grave. Eu tenho uma carga lá no laboratório que eu não conheço, presa lá no laboratório, e eu tenho que chamar os técnicos para analisar o campo elétrico ali. Eles têm que pegar uma carga de teste, amarrar no dinamômetro que mede. Tenho que colocar a carga de teste ali, medir a força, medir a carga, para depois calcular o campo elétrico. É um saco. Eu não quero mais isso na minha vida. Eu não quero mais, para poder calcular campo elétrico, ter que chamar técnico e fazer experimentos físicos. Deve haver uma maneira teórica de calcular o campo elétrico. Qzinho era a carga de teste, né? Que eu botei aqui, não é isso? Aí eu medi a força, não é isso? Legal. Esta carga eu não conhecia. Vamos supor que eu conheça o valor dessa carga, que eu vou chamar de Qzão. Só para tu não confundir com Qzinho, que é a carga de teste. Eu também conheço, vamos supor, essa distância D. Vocês concordam que se eu conheço a carga de teste que eu coloquei ali, a carga grandona e a distância, usando a lei de Coulomb, eu posso calcular a força entre elas? Vocês concordam comigo? Essa seria a fórmula da força. Qzão vezes Qzinho dividido por D ao quadrado, e tem a constante ali. Constante eletrostática. Essa lei é a lei de Coulomb. Esse K é chamada constante eletrostática, o nomezinho dela. Agora olha o que eu vou fazer. O que é isso aqui? E o que é isso aqui? Isola numa... É o método da substituição. Tu vê, o cara que não lembra o que é o método da substituição, ele vai delirar nessa hora. Acontece. Então, ó, quem é a força? Deixa eu ver quem é a força. Pera aí. É K vezes Qzão vezes Qzinho dividido por D ao quadrado. Só que essa força está dividida por quem?
embaixo. Quanto é Q dividido por Q? 1. Olha que bonita a nova e última fórmula de campo elétrico que nós vamos aprender por enquanto. Cuidado, hein? Essa fórmula é para calcular o que mesmo? O campo elétrico. Para calcular o campo elétrico, eu preciso conhecer a carga e a distância. Porém, eu pergunto, que carga é essa? É a de teste ou é a carga geradora do campo? É a carga geradora do campo, ó. Cara, com essa fórmula, outras questões agora podem ser perguntadas. E a mais famosa delas é a seguinte, ó. Sabendo que em um laboratório, uma carga fixa de valor 2 vezes 10 na menos 6 coulomb se encontra a 3 metros do ponto X. Determine o campo elétrico gerado no ponto X. Claro que ele vai te fornecer que o K é 9 vezes 10 na 9. Não se assusta com a unidade do K. A unidade do K ali é um mero detalhe. Vamos ver como é que vai ficar esse primeiro exemplo com a nova fórmula? O Q grandão representa a carga geradora do campo, que é diferente daquela carguinha que eu estava usando para fazer um teste, mesmo sem conhecer a carga geradora. Então olha só. Professor, Pois não. vai dar 2 vezes 10 ao cubo? Vamos ver? Qual é o valor do K mesmo? 9 vezes 10 na 9. Isso, é uma constante definida por testes no laboratório. 2 vezes 10 na menos 6. O módulo não vai interferir naquele sinal, galera. Cuidado. 3 ao quadrado, ó o 3, por quê? Ó o 3 que aparece no vestibular. O que será? 10 na 9 com 10 na menos 6. 10 na 3, 2 vezes 10 na 3. Qual é a unidade de campo elétrico mesmo? Newton por coulomb. Beleza. Peraí. Para onde aponta o vetor campo elétrico? Para baixo. Faz com o dedinho, deixa eu ver. Isso, aí ele fez lá, o amigo mexeu a mão na direção da pontilhada, bem certinho, ó. Campo elétrico, só porque a carga é... Se a carga fosse negativa, o campo elétrico apontaria para cima dela. Só isso. Peraí, cara. Dá uma olhada na lei de Coulomb, cara. Dá uma olhada na lei de Coulomb. Carga 1, carga 2, distância ao quadrado. E dá uma olhada nessa segunda fórmula que apareceu pra gente de campo elétrico. Qual é a única diferença? Pô, essa aqui tem duas cargas, aquela tem uma. Ou seja, força elétrica, campo elétrico. Força elétrica, campo elétrico. Simples assim, né? Aí faz sentido, né? Quando eu multiplico o campo por carga, dá força, ó. Quando eu pego o campo elétrico e multiplico pela carga, dá uma força elétrica, né? Faz sentido. Essas são as 3 fórmulas que nós vamos ficar usando por enquanto para aprender um pouquinho mais de eletrostática. Lei de Coulomb, definição de campo elétrico e essa nova fórmula, que é conhecida como campo elétrico gerado por uma carga. Campo elétrico gerado por uma carga. Aí cabe a pergunta, né? Já que a fórmula tem esse nome, né? Cabe uma pergunta lógica, né? Qual é a pergunta lógica que cabe? E se campo elétrico gerado por uma carga? Ah, já sei calcular para uma carga. E se for mais de uma? Pelo amor de Deus. E se for mais de uma, professor? Eu quero saber para 38. Por que foi bom? Ainda bem que tem vídeo, né? Foi mal, galera. Não. Foi deselegante. Perdão. Ó, galerinha, me perdoa, não foi de propósito. Se forem 2 cargas, galera, olha só que fácil que vai ser. Se fossem 2 cargas, tu já sabe calcular o campo que essa gera ali, né? É só jogar na fórmula, certo? Vamos supor que ela é positiva. Para onde é que vai apontar o campinho ali? Para lá. É o E1. Tu sabe calcular, é só jogar o númerozinho. Vamos supor que essa carga é negativa. Eu te dei o valor e te dei a distância. Para baixo agora, já que é negativo, né, galera? Carga negativa gera o campo apontando para ela. Já que é 90 graus,
Beleza?